Meus amigos, a situação do Corinthians passa longe de ser agradável e fica cada vez mais incômoda. Você ainda tinha aquele otimista que achava cedo para falar em rebaixamento, que estava pensando em Sul-Americana, que estava sonhando. Acho que hoje já não existe mais ninguém assim. O alerta tem que estar ligado, tem que estar ligado pesado. O Corinthians vai brigar forte contra esse rebaixamento. Esperamos que não caia. Mas o cenário hoje é bastante negativo, bastante preocupante. Por isso a gente vai conversar um pouco nesse vídeo aí sobre o famoso problema, né? Muita gente fala aí, pô, o Luxemburgo não é o problema. O problema não é técnico, se trocar não adianta. Mas temos que conversar um pouquinho sobre o trabalho do Luxemburgo e os próximos passos do Corinthians na temporada. Então bora que bora, roda a vinheta. Já pedindo de antemão para você deixar o seu like, né? Deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito para seguir em frente. No final, espero que você deixe um comentário para enriquecer um pouco o debate e dar a sua opinião também sobre esse momento delicado do Corinthians. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre o Luxemburgo e acho que tem que pontuar várias coisas nessa questão. Primeiro, o que eu falei na abertura do vídeo sobre não ser o problema. Ok, acho que o Luxemburgo talvez não seja o problema principal. Talvez o Luxemburgo não seja o grande culpado. Talvez não, né? O Luxemburgo não é o grande culpado pelos problemas do Corinthians. O grande culpado é essa gestão incompetente, que a gente pode fazer outro vídeo também para falar sobre ela aí durante horas e horas, porque é vexame atrás de vexame, e transformou o Corinthians nisso, né? Então o Luxemburgo, ok, ele não encabeça, né? Não é a origem do problema. Mas hoje o Luxemburgo é um problema muito, muito grande. Ok que talvez um novo treinador não mude tanto esse time, e, enfim, o elenco também tá cheio de jogador questionável. Dá pra gente falar muitas coisas sobre isso. Mas, se a gente for pegar o Corinthians dos últimos anos, tivemos alguns momentos patéticos, tivemos alguns momentos complicados e bastante questionáveis. Momentos, inclusive, que chegamos a flertar com essa briga contra o rebaixamento, talvez não tão forte quanto agora, mas chegamos a flertar, né? Tivemos momentos ali de ter que trazer Mancini e tudo mais. E mesmo nesse cenário, treinadores patéticos que tivemos aí pelo meio, né? Tivemos o próprio Lázaro, né? Bastante questionável. Tivemos um Coelho, que talvez o pior Corinthians que eu vi, assim, em muito tempo do Coelho. Uma desorganização assustadora. Tivemos momentos desesperadores e ainda nesses momentos, mesmo com treinadores questionáveis, a gente não chegou a passar por momentos assim, né? Cara, são 12 jogos e 2 vitórias. Eu não sei se algum treinador recente teve um desempenho tão patético. E como eu falei, tivemos treinadores questionáveis demais nos últimos tempos. Então, é um desempenho que me parece, ok, um novo treinador não transforma esse Corinthians num time competitivo a ponto de brigar por Libertadores. Mas me parece que qualquer treinador teria um desempenho um pouquinho melhor do que esse do Luxemburgo. O Luxemburgo tem os seus pontos positivos, eu acho, nessa trajetória até o momento, que é esse rejuvenescimento do elenco. Em determinado momento parecia que ele não ia fazer, que ele né, deu mais chance para Fábio Santos, esticou um pouquinho ali, trouxe um Paulinho pro time titular, até deu certo, mas no começo a gente ficou um pouco incomodado. Parecia que ele não ia fazer isso, mas tem feito. Um pouco na marra também, vamos ser sinceros, não é um planejamento do Corinthians lançar o Juan Oliveira como lançou ontem. Não é, caraca, o Corinthians se planejou para lançar o Juan Oliveira, lançar o Wesley, lançar o Pedro, lançar o Biro. É desespero, ok. Mas nesse momento é um processo que o Corinthians tinha que passar, né? Talvez fosse melhor em um outro estágio de trabalho, né? O Vitor Pereira ano passado ia colocando garotos ali no meio de um trabalho positivo, era melhor. Mas o Corinthians tem que fazer esse processo. E vai doer pra caramba, né? Nesse momento, no meio de temporada, você fazer isso e trocando os mais experientes pelos mais novos, mas tem que fazer. E acho que esse é o único ponto assim, que a gente consegue salvar do trabalho do Luxemburgo. De resto, se a gente for ver hoje assim o Corinthians, que jogador está rendendo o que pode ou mais do que pode? Mais do que pode, acho que nenhum. Não tem ninguém fora da curva nesse Corinthians do Luxemburgo. O que pode, talvez alguns. Acho que o Bidu tem um bom momento com o Lucha. O Paulinho chegou a ter um bom momento com o Lucha. O Bruno Mendes, lateral, acho que o Lucha teve seu mérito ali, que também tem bons momentos. Mas também já me parece que ele já aceitou que o Fagner é titular. Ontem ele disse, né, que deixou o Fagner para colocar quando estivesse mais cansado. Enfim... O Roger Guedes, que era um cara que tava dando super certo, o Lucha parece cada vez mais tirar ele desse bom desempenho, desse bom nível. Inventou um posicionamento que todo mundo sabe que não dá certo. Já tava mais do que claro que não ia dar certo esse posicionamento do Roger Guedes. Então, taticamente, o Luxemburgo não nos traz grandes notícias. Óbvio que aqui a gente tem que destacar o jogo contra o Galo, ok. Mas é um treinador que tá perdido e me parece muito claro que a margem de crescimento é pequena com o Luxemburgo. E as coletivas deixam isso bem preocupante. As coletivas do Luxemburgo são muito ruins. Então eu acho, e acho que é consenso entre todo mundo aqui, que é momento de troca, né? E de novo,
O Lucha não é o maior dos problemas, o Lucha não é o culpado. Mas, nesse cenário do Corinthians de falta de gestão, um elenco bastante questionável, jogadores em momentos ruins, um treinador minimamente qualificado, um treinador um pouquinho acima do que é o Lucha hoje, conseguiria tirar bem mais do que o Lucha tá tirando. Como eu falei, a gente pode não terminar o campeonato no G4, mas com um treinador capacitado e decente, eu acho que o Corinthians consegue pelo menos fazer os seus 50 pontos ali, sair do rebaixamento, sair da zona de rebaixamento com certa tranquilidade. Então, e esse parece o último momento, né, para trocar com certo tempo de trabalho. Teremos 11 dias aí de trabalho, não de trabalho porque o time vai ter 2 dias de folga, né, mas digamos aí 8, 7 dias de treino até o próximo jogo do Corinthians, seria um momento chave, né. O Duílio teria aí 3 dias, né, para buscar um treinador, e aí teria uma semana de treino para esse cara conhecer elenco, enfim. E no calendário brasileiro, 7 dias são valiosíssimos, né? Valiosíssimos pro Corinthians. Então parece que é aquele último momento, né? A sensação é de que a gente tá vivendo o déjà vu, né? Do Silvinho, do Lázaro. O Duílio mantém. O Duílio vai dar entrevista dizendo que mantém e tal. Aí manteve. Aí a gente olhar pra tabela aqui, beleza. O Lucha fica 10 dias. Próximo jogo, Santos fora de casa. No jogo seguinte, Atlético Paranaense fora de casa. Grandes chances, com todo o perdão do mundo de ser pessimista, do Corinthians perder esses 2 jogos. E aí, o Lucha vai ser mantido de novo? O Duílio vai ter com o Silvinho ele não teve. Com o Lázaro não teve. É sempre uma segurança pro treinador, uma segurança no cargo, uma confiança da boca pra fora. Da boca pra fora. Então, o Luxemburgo vai cair, é questão de tempo. Tá muito na cara que não tem muito pra onde ir, não tem muito pra onde correr. E a tendência ainda é que ele caia daqui 2, 3 jogos. Então você vai deixar ele nessa pausa pra quê, né? E aí, antes que venha o papo, né? Sempre tem esse papo. Vai trazer quem, né? Cara, o Goiás tá na mesma situação do Corinthians, brigando contra rebaixamento e tal. Tá na Sul-Americana, ainda tá bem lá e tudo mais. O Goiás foi buscar um treinador português, 5º colocado da última Liga Portuguesa. O Goiás. Aí no Corinthians tem esse papo de, mas ninguém vai aceitar um contrato até o fim do ano, né? Porque o mandato do Duílio acaba. Com todo respeito ao Duílio Monteiro Alves. Todo respeito também, né? Mas enfim, é um papinho também de que, está preocupado com a próxima gestão, que não vai alongar um contrato de treinador, e aí assina com o Roso por 4 anos. E tá desesperado aí jogando dinheiro pro alto, dizendo que tem 60, 40 milhões para contratar, e vai assinar 2, 3 anos de contrato com cada reforço que vier. Então, essa diretoria é tudo menos responsável para dar esse papinho de que a gente vai contratar um treinador só até o fim da gestão para de repente não deixar um cara com contrato longo aqui pro próximo presidente. Ou senta todo mundo lá no Parque São Jorge, lá, já que todo mundo é amigo mesmo, a gente sabe que até o candidato da oposição já foi da Renovação e Transparência. Reúne todo mundo lá, o Duílio, o Augusto Melo, sei lá, o André Negão, o André Sanches, sei lá, o André Sanches deve estar presente na reunião porque manda no Corinthians, a gente consegue acompanhar de fora. Tenta lá e fala o seguinte, rapaziada, nós vamos contratar um treinador com 3 anos de contrato, 2 anos de contrato, sei lá. Pode ser, tá difícil, tudo bem. Até o final do ano que vem, a multa não vai ser tão alta. Se tiver mal, vocês tiram, mas se tiver bem, qual que é o motivo de tirar, né? Então, cara, tem que mudar esse discursinho de que o Duílio está pensando, o Duílio só assina contrato até o fim da gestão dele. Não, assinou 4 anos com um cara aí, um jogador de 27 anos que vem da América do Sul com um altíssimo salário. Então a responsabilidade é o de menos, né? O que parece que o Duílio tem é um compromisso com o vexame, né? Um compromisso com o vexame, e acho que tudo tá se desenhando aí, infelizmente, pra gente ter um final de ano bastante triste. E um final de gestão do Duílio, dói falar, né? Pra nós. Mas a gestão do Duílio talvez mereça, né? Talvez merecesse esse desfecho para fechar com chave de lata tudo que foi feito, fechar com todos os vexames, né? Que a gente pode listar aqui, como falei, por horas. O rebaixamento talvez seja a coroação que falta. E perder o tabu pro São Paulo, que parece algo também que o Duílio tentou muito fazer e não conseguiu até o momento. Mas enfim. O Luxemburgo tem que sair do Corinthians. Acho que tá bem claro que a gente tá perdido. Mas, de novo, o Luxemburgo cai, vem um novo treinador. As críticas têm que continuar na diretoria, principalmente, mas esse elenco também não pode né? O elenco também não pode passar ileso nessa. Daqui a pouco a gente faz um outro vídeo sobre isso. Mas é impossível que tantos jogadores caros não consigam dar uma resposta. Nesse momento, o Corinthians depender de Biro, de Juan Oliveira, de Wesley, de Pedro, é uma vergonha. É uma vergonha. Todos os jogadores experientes que eram para estar chamando a bronca estão abaixo.
estão abaixo. E ainda ficam putos quando são cobrados em entrevista, ainda dão esporro em moleque durante o jogo. Então, cadê o Gil? Tá mal. O Cássio tá mal. Fábio Santos nem tá jogando. O Fagner, foi ele entrar, tomar um gol pelo lado dele. O Maicon, que é um cara experiente, querendo ou não, de muito tempo de casa, e tá numa idade boa. É impressionante o que é o Maicon, parece amador. Yuri Alberto, que é um atacante caro, não consegue dominar uma bola. O próprio Roger Guedes tem se desligado um pouco dos últimos jogos, né? Mas não dá pra criticar tanto porque carregou o time recentemente aí. Então a gente se vê num momento... O Renato Augusto é outro cara que não dá pra confiar muito. Então, cara, a gente se vê num momento desesperador de que, se você olhar pra tabela, os próximos 4 jogos: Santos, Atlético, Bragantino e Atlético Mineiro. Talvez a gente perca os 4. E a situação vai se afunilando. Vai se afunilando, e acho que essa data FIFA aí seria o último suspiro, a última esperança de trocar o comando e alguma coisa mudar. Certo? Deixa nos comentários sua sugestão. Eu pedi lá no Twitter a sugestão pra rapaziada. A rapaziada cita muito nome estrangeiro, muito nome sul-americano, nomes portugueses. Deixa aí no chat sua sugestão, se você quiser, né? Porque também, né? Sendo bem sincero, não é nosso trabalho achar um novo treinador pro Corinthians. Em tese, tem diretoria pra isso. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tem live todo dia aqui às 10 da manhã. Espero você. É nóis.